Em dezembro de 1843, Charles Dickens publicou pela primeira vez esse pequeno livro, que é um dos seus livros mais famosos, Um Conto de Natal. Esse livro já foi adaptado para os cinemas pelo menos 5 vezes, e nele nós acompanhamos um estranho acontecimento que se dá com o seu protagonista, um senhor chamado Scrooge. Um senhor que é avarento, ranzinza, mal-humorado e que não gosta de ninguém. Mas como o título é Um Conto de Natal, nós poderíamos esperar que esse livro começasse com uma atmosfera bastante positiva, com um momento feliz. Talvez descrevendo presentes de Natal em volta de uma lareira, pessoas cantando hinos de Natal nas ruas de Londres, grandes banquetes e jantares em família. Mas, contrariando as nossas expectativas, Charles Dickens começa o seu livro com um clima muito pesado, literalmente fantasmagórico. Ele apresenta Londres envolta numa neblina bem densa. Esse senhor, o senhor Scrooge, passando frio ao lado de uma lareira quase apagada, e o súbito aparecimento de um fantasma, o fantasma de um velho amigo, carregando correntes pesadas, uivando, e que vem para ensinar ao Scrooge algumas preciosas lições. A cena em que Scrooge vê o fantasma de seu amigo é literalmente o contrário do que nós esperamos para o livro e para um clima de Natal também. Mas ela é muito importante para ambientar os leitores, fazer com que eles compreendam o roteiro do livro e criar em nós a expectativa de que alguma coisa vai acontecer de bom. A situação vai ser transformada, a história vai tomar um rumo e pouco a pouco as coisas vão se acertar. E então nós podemos ir nos preparando para um final alegre. O texto bíblico que nós vamos ler hoje, meus irmãos, funciona desta mesma maneira. Ele parece um filme de terror. Não aparenta, mas tem tudo a ver com o Natal e foi escrito exatamente para criar em nós a expectativa de um final alegre, apesar das intempéries que nós enfrentamos em nossa vida. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, do verso 1 até o verso 12. Onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, 7 coroas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles.
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos orar? Ó Deus, com a tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o teu Espírito Santo haja em nosso coração, trazendo confronto, trazendo consolo, trazendo transformação. Que o Senhor fale aqui nesta noite e que a tua palavra seja exposta com fidelidade. Guia-nos, Senhor, de acordo com os caminhos da tua própria palavra. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse foi escrito no 1º século pelo apóstolo João. E os seus primeiros leitores foram os crentes daquela época que estavam passando por uma perseguição muito severa promovida pelo Império Romano. Só para nós termos noção, 30 anos antes de Apocalipse ser escrito, Roma havia sido incendiada pelo imperador Nero, que colocou a culpa nos cristãos. Na mesma época em que Apocalipse foi escrito, o imperador daquela época, chamado Domiciano, se autopromovia com os títulos de Deus e Salvador do império, obrigando todos os seus súditos a adorá-lo. E quem se recusasse viraria comida de leões ali no Coliseu, ou poderia até mesmo ser crucificado como Jesus, com a diferença de que o seu cadáver ficaria exposto ao longo das estradas do império. É nesse contexto triste, pesado e bastante preocupante que os cristãos daquela época são chamados a permanecerem firmes e fiéis a Jesus. Para consolá-los e lembrá-los de que os poderes desse mundo são passageiros, João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve esse que é considerado um dos mais misteriosos livros da Bíblia, cheio de símbolos, de cenas fantásticas como essa que nós acabamos de ler. E para nós entendermos o Apocalipse, nós precisamos lembrar de algumas coisas. A primeira delas é que Apocalipse não fala apenas das coisas que vão acontecer quando Jesus voltar. Em vários momentos, João descreve coisas que já aconteceram. De fato, o que ele quer é trazer de maneira simbólica para os leitores da sua época e para nós também, as coisas que acontecem entre a primeira vinda de Jesus e o seu retorno, entre o primeiro Natal e o juízo final. A segunda observação, para nós entendermos bem o livro de Apocalipse, tem a ver com a maneira como esse livro foi escrito, a sua estrutura. Esse livro pode ser dividido em 7 partes que estão interligadas umas nas outras. Mas apesar de nós lermos todas elas, uma após a outra, elas não descrevem coisas que vão acontecer umas depois das outras. Na verdade, cada uma dessas partes está sobreposta
Elas contam a mesma história, mas com uma visão diferente, relatando um ângulo diferente. Cada vez que a história é contada, há um foco diferente que João quer nos chamar a atenção. Um olhar diferente, elementos novos são revelados. E que história é essa que é contada 7 vezes? Falamos, a história entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno. E em terceiro lugar, se você quiser entender e interpretar corretamente Apocalipse, você deve buscar no lugar certo, que é, primeiramente, o Antigo Testamento. Há vários símbolos, referências, citações e alusões aqui no livro que estão escritas no Antigo Testamento. Por exemplo, você está lendo aqui no versículo 5 que nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Você já leu isso em outro lugar hoje. Você se lembra? No Salmo 2, nós lemos lá no início do culto, Salmos 2, versículos 8 e 9. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás. Então veja que o versículo lá de Salmo foi citado aqui literalmente. Se eu me lembro então de que essa expressão está presente lá no Salmo 2, eu volto no Salmo 2, vejo de quem o Salmo 2 está falando e entendo que é dessa mesma pessoa que João está falando. O Salmo 2 fala do Messias prometido, Cristo Jesus. Então, João está falando aqui que o Filho é o Messias prometido, Jesus Cristo. Olhar para o Antigo Testamento vai nos ajudar a evitar diversos equívocos na hora de interpretar Apocalipse. Por exemplo, só lendo o texto uma vez como nós fizemos, você já percebeu então, já falei que o filho que nasce é Jesus. O dragão já está informado aqui que é a antiga serpente, que é o diabo, é Satanás. Ora, se o menino que nasce é Jesus e o dragão é o diabo, é Satanás, a mulher grávida então, obviamente é? Não é Maria. Não é Maria. Vamos olhar no Antigo Testamento, quem é essa mulher, né? Primeiro, deixa eu explicar por que não é Maria, né? Veja que o que João está descrevendo aqui é um grande sinal. Viu-se grande sinal no céu. Um sinal é um símbolo que comunica uma ideia, que aponta para algo muito maior do que ele. Então, a não ser que o próprio autor venha explicando o que é aquele símbolo, quase nada ou pouca coisa aqui deveria ser interpretado de forma literal. Segundo, o texto diz que a mulher grávida está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que são elementos que vão apontar para glória, para majestade, para poder, autoridade. Só que Maria nunca é descrita assim na Bíblia. Terceiro, mais para frente no texto, nos versos 13 a 17, João diz que depois que o filho dessa mulher nasce, o dragão volta a perseguir a mulher. E essa mulher é levada para o deserto e ali protegida por Deus. Isso não acontece também com Maria. Ah, mas pastor, Maria depois que Jesus nasceu foi para o Egito, não é? Fugindo lá porque Herodes queria matar as crianças. É verdade, mas quem estava correndo o risco de vida era o bebê, não Maria. Em quarto lugar, quase nada é dito sobre Maria no Antigo Testamento. Antes dela aparecer nos evangelhos,
como um grande exemplo de pessoa que coloca sua fé em Deus, que decide servir ao Senhor, sendo mãe do Salvador? O máximo que nós poderíamos supor sobre ela, lendo o Antigo Testamento, é que ela ficaria grávida mesmo sendo virgem, e que tudo indicava que a família dela fazia parte dos descendentes de Davi. Ok, então se não é Maria, quem será essa mulher aqui? Vamos então para o Antigo Testamento. Antes disso, traga à sua mente um resumo ou algumas palavras-chave dessa história de Apocalipse 12. Nós temos uma mulher, um dragão, que também é chamado de serpente aqui no texto, e essa serpente tenta matar o filho, mas não consegue, e o filho vence o dragão. Já ouviu essa história em algum lugar? Gênesis 3, isso mesmo. Deus promete que da mulher nascerá um filho, um descendente, que vai esmagar a cabeça da serpente. Nós já temos uma dica então aqui, porque o dragão ele é chamado de a antiga serpente, ele estava presente lá em Gênesis. Isso quer dizer que a mulher de Apocalipse é Eva? Não necessariamente, ou pelo menos não só Eva. A mulher aqui em Apocalipse, na verdade representa toda a linhagem, o povo através do qual o Messias viria ao mundo. Aquele que no Antigo Testamento era chamado de o remanescente de Israel, a igreja do Antigo Testamento. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Primeiro, nós podemos nos lembrar da história de José, lá em Gênesis capítulo 37. Não sei se você se lembra, mas José tem um sonho ali, bem diferente, onde ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante dele. E para nós leitores, a gente entende, obviamente, que ele está falando dos seus irmãos e dos seus pais, os descendentes de Israel. Olhando para o Antigo Testamento, nós também podemos lembrar que os profetas, principalmente o profeta Isaías, Jeremias e Miqueias, compararam o povo de Deus a uma mulher gritando com dores de parto. Nós temos pelo menos 10 textos no Antigo Testamento que nos trazem exatamente essa imagem. Então, a mulher aqui de Apocalipse, que dá à luz a um filho, é a comunidade da aliança, o remanescente de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, que sofre diversos ataques até que, enfim, o Messias vem ao mundo. Mas essa mulher não é a única coisa que João vê. Ele vê também, a partir do versículo 3, um outro sinal no céu, um grande dragão. E eu quero chamar a sua atenção aqui nesse verso para um contraste que João faz bem claro, porque ele diz lá no primeiro verso, Apocalipse 12, verso 1, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Então, um grande sinal era a mulher. Agora, no versículo 3, ele já fala sobre um grande dragão, mas ele não diz que esse é um grande sinal. Esse é simplesmente mais um sinal. E é interessante a gente perceber que há um contraste aqui. Foi de propósito que João não disse que esse era um grande sinal. Porque em Apocalipse, as forças do mal sempre são chamadas de o grande dragão, a grande cidade, a grande Babilônia, a grande prostituta. Mas aqui, o que é um grande sinal é a aparição da mulher, não do dragão. Claro, o dragão é grande porque tem um poder maligno em suas mãos, mas esse sinal não é um grande sinal. E isso já vai preparando nós, leitores, porque
se o sinal do dragão não é grande, então nós não precisamos ficar com tanto medo do que ele está nos contando aqui. No verso 4, esse dragão se posiciona em frente à mulher para lhe devorar o filho quando nascesse. O que João está narrando aqui tem a ver justamente com a história que nós citamos de Gênesis capítulo 3. Se a mulher vai dar à luz um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, qual é então o plano da serpente a partir dali? Eu vou fazer com que esse descendente ou não nasça, ou se nascer, vai sofrer muito. E é exatamente isso que acontece. A serpente a todo momento tenta impedir que a descendência que vai derrotá-la venha ao mundo. Essa é a grande história que se desenrola pelo Antigo Testamento. Satanás tentando exterminar a descendência de Eva. Eu vou citar apenas alguns exemplos aqui. Você pode se lembrar, por exemplo, de que Caim mata o seu irmão Abel, mas a mulher dá à luz um outro filho, chamado Sete. Séculos mais tarde, o faraó manda matar os filhos dos hebreus que nascessem. Mas quem é que escapa? Moisés, levantado por Deus para libertar o povo do Egito. Séculos mais tarde também, com uma intenção assassina, o rei Saul atira sua lança contra Davi. Também, séculos mais tarde, nós lemos no livro de Esther que Amã planejou aniquilar o povo judeu que vivia nas províncias da Pérsia. No Novo Testamento, já agora após Jesus nascer, Herodes manda matar os meninos de 2 anos de idade para trás em Belém. Sempre que um novo desenvolvimento ia tomar lugar na história do povo de Deus, simbolizado aqui nesse texto pela mulher, Satanás se posiciona para tentar frustrar os planos e os propósitos divinos e eliminar esse filho que viria. Mas ele consegue? Não. O filho nasce. É o primeiro Natal. As promessas de Deus a respeito do Messias começam a se cumprir. O amor venceu. Deus está conosco e continua reinando, soberano sobre todas as coisas. O filho daquela mulher é o Messias, é o Senhor, o Filho de Deus que o anjo Gabriel anunciou a Maria. É a semente da mulher prometida lá em Gênesis 3. E João diz aqui que quando ele nasce, ele é logo arrebatado até o trono de Deus, ou seja, o dragão não consegue pegá-lo. Ele escapa do dragão que estava ali armado, pronto para dar o bote. E essa é uma clara referência à ressurreição e à ascensão de Cristo. Nesse verso aqui, o versículo 5, João condensa toda a história da vida de Cristo em uma pequena expressão. Seu nascimento, vida, morte e ressurreição são resumidos com: e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Cristo vem ao mundo para morrer pelos nossos pecados e obter a vitória. Reinar sobre todas as coisas, para fazer aquilo que Adão e Eva e os seus descendentes não conseguiram fazer. Mas mesmo sabendo que já não tem mais chance, o dragão desiste? Não. Ele vai perseguir a mulher e os seus descendentes, ou seja, a igreja, que será levada por Deus, versículo 6, até o deserto, e ali será protegida por Deus. O que é o deserto na Bíblia, meus irmãos? Simon Kistemaker, um comentarista bíblico, explica que essa imagem do deserto é utilizada para expressar 3 fatores. Primeiro, um momento da vida onde a pessoa fica completamente dependente de Deus para as suas necessidades materiais e espirituais. Segundo, é um lugar temporário.
Na Bíblia, ninguém fica muito tempo no deserto. Ou, se fica muito tempo, logo depois saem. Por último, um lugar onde Deus treina, prepara o seu povo espiritualmente para que ele seja um povo pronto para servir a Deus e as pessoas. Então vejam, a igreja é levada para o deserto, não para um lugar físico propriamente dito, afinal você não está no deserto, mas sim para um período em que nós dependemos de Deus para ser o nosso protetor, o nosso provedor. Também para percebermos que a nossa permanência na terra é apenas temporária e nós estamos sendo treinados para deveres mais extensivos. Assim como Israel passou um tempo no deserto, enquanto aquele povo ansiava chegar na terra prometida, do mesmo modo, a igreja hoje aguarda na terra e deseja estar com Cristo para sempre. Esse deserto é o período que nós estamos passando agora, ansiando pela volta de Cristo. João escreve que esse período vai ser de mais ou menos 1260 dias, ou 3 anos e meio, é outra expressão que ele utiliza ao longo do livro de Apocalipse. E, claro, como isso é um sinal, não são dias literais, senão já teriam passado também. Mas mais do que estabelecer o tempo literal que a igreja ficará no deserto, João chama a nossa atenção, nos falando que esse tempo, na verdade, vai ser um tempo limitado. Esse período vai nos indicar que o mal que vem sobre nós é curto, é temporário e é estritamente controlado pelo nosso Deus, que nos protege, que nos provê tudo aquilo que nós necessitamos. A certeza de que nós temos então, lendo Apocalipse 12, é de que Deus protege o seu povo. Deus prepara um lugar de proteção e de nutrição para a igreja. E embora muitas vezes nós possamos passar por momentos de opressão, por momentos de perseguição, por momentos de ansiedade, nós sempre somos sustentados e protegidos pelo próprio Deus. Deus não permite que a sua igreja seja aniquilada. O que acontece a partir do verso 7? João dá um zoom na sua visão. Ele amplia. É como se ele quisesse chegar um pouco mais perto para entender e ver o que estava acontecendo. E daí novos elementos e explicações vão aparecendo. Ele explica quem é o dragão, quem é o filho, o que acontece para que o dragão pare de perseguir o filho e comece a perseguir a mulher, ou volte a perseguir a mulher. João vê que no céu há uma guerra acontecendo. As hostes celestiais lideradas pelo arcanjo Miguel, que aliás aparece lá no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Essas hostes celestiais batalham contra as hostes do dragão, as forças do mal que não prevalecem. Infelizmente, o tempo não vai permitir que nós possamos olhar detalhe por detalhe desse texto, por isso eu quero voltar a nossa atenção para a descrição que João faz do dragão, aqui no versículo 9. Veja só. E foi expulso o grande dragão. Ele vai usar 5 expressões para falar sobre quem é esse grande dragão, né? Primeiro, ele era um dragão grande porque ele tinha um certo poder. Ele era a antiga serpente, aquela mesma serpente que estava lá no Éden. Satanás já estava ali na forma da serpente que enganou Eva para que ela comesse do fruto proibido. Esse dragão também se chama Diabo e Satanás, 2 termos que são equivalentes, né? A palavra diabo é aquele que causa divisão, que causa desarmonia, que acusa as pessoas. Da mesma forma, Satanás é um termo do Antigo Testamento, significando o adversário, o acusador, o difamador. E João também diz que ele é o sedutor de todo o mundo. Na Bíblia, Satanás e
suas forças malignas são vistos frequentemente enganando tanto crentes quanto descrentes. Paulo, inclusive, chega a dizer aos coríntios que há ocasiões em que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz para, se possível, enganar as pessoas e atrapalhar o plano de Deus. E embora essas descrições aqui, meus irmãos, possam nos deixar muito atentos, apreensivos à estratégia maligna do diabo, nenhuma delas foi colocada aqui para nos amedrontar. Pelo contrário, desde o início, o veredito já é dado. Esse dragão já está derrotado. Ele foi expulso. Ele não prevaleceu. E esse é o grande objetivo desse capítulo. É nos lembrar de que o plano de Deus para enviar o seu Filho ao mundo significa a frustração do plano de Satanás. Desde o nascimento de Cristo, que nós comemoramos aqui, já está enfatizada na Bíblia a derrota do diabo e todos os seus esforços malignos para nos desviar do Senhor. Se você ler todo o capítulo 12, você pode notar o seguinte: João repete 5 vezes que o dragão foi expulso e foi atirado. Além disso, 5 vezes o dragão é descrito como um perdedor, enquanto Cristo e a sua igreja são vitoriosos. Veja só, no verso 5, o diabo tenta devorar o filho, mas Deus o arrebata para o seu trono. No verso 9, Satanás luta contra Miguel e seus anjos, mas não prevalece. Nos versos 6 e no verso 14, o dragão persegue a mulher, mas Deus prepara para ela um lugar no deserto. Nos versos 15 e 16, a serpente tenta afogar a mulher com uma torrente de água, mas a própria terra abre a sua boca e engole aquele rio. No verso 17, Satanás é derrotado quando trava guerra contra os filhos da mulher, que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O tempo inteiro, Satanás é descrito como um inimigo que age de forma extremamente limitada. Ele tem limitação de espaço, por exemplo, não encontra mais lugar no céu, por isso ele é atirado para a terra junto com os seus anjos. Ele tem limitação de tempo, sabe que pouco tempo lhe resta, que a sua sentença já está dada. Ele sabe que ele já está derrotado, mas ele luta para que os homens não saibam. E ele tem também limitação de poder. É muito comum nós vermos as pessoas super enfatizando o poder do diabo, né? Mas aqui está falando que o diabo já foi vencido por Jesus, já foi vencido pelos anjos e já foi vencido pela igreja. Isso nos ajuda, meus irmãos, a termos uma perspectiva completamente nova sobre a perseguição que nós vemos acontecendo contra os cristãos hoje em dia, e até mesmo dos sofrimentos pelos quais nós passamos em nossa vida. Veja, Paulo vai dizer aos filipenses e aos colossenses que quando nós sofremos, nós estamos em comunhão com Cristo. Nós participamos com Cristo de seus sofrimentos. Mas João traz uma perspectiva nova, dizendo que os nossos sofrimentos também apontam para a derrota de Satanás na guerra espiritual. Quando os santos perseveram em meio à perseguição, em meio à tribulação, essa é a grande vitória sobre Satanás. O que pode também nos lembrar lá da história de Jó. Você lembra o que aconteceu com Jó? Deus fez de Jó um argumento a seu favor. Quando os seres celestiais vieram ao redor de Deus, o que é que o próprio Deus diz para Satanás? Olha, você viu lá o meu servo Jó? Viu como ele é fiel? Viu como ele é piedoso?
um argumento para enfatizar a grandeza de Deus e a derrota de Satanás. Da mesma forma, a nossa própria existência, com seus momentos de alegria e de tristeza, de vitórias e de sofrimento, de celebração e também de tribulação. A nossa vida pode ser usada pelo próprio Deus como um argumento para lembrar os seres espirituais do mal de que eles já estão derrotados. O Natal, então, meus irmãos, tem, além de todos os significados que a gente já abordou aqui ao longo desse mês, um grande significado apocalíptico, escatológico. O príncipe desse mundo, o Deus desse século, foi derrotado quando aquele bebê foi colocado sobre a manjedoura. É por isso que, não se engane, existe sim uma luta para nos fazer esquecer do Natal. Para que nós consideremos esse apenas um período de festas, de compras, de férias, de descanso. Sabe por quê? Porque sabendo que pouco tempo lhe resta, Satanás ainda faz de tudo para tentar enganar e arrastar com ele o máximo de pessoas que puder. É por isso que o apóstolo Pedro nos escreve: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele sabe que já está derrotado, sabe que o seu tempo, o seu poder e o seu espaço são limitados, por isso ele usa todos os meios para nos enganar, para nos convencer muitas vezes de que Deus não nos ama, para nos convencer de que a nossa existência aqui não tem nenhum propósito, de que nós somos frutos de um acaso, de que nem Deus poderia nos tirar dessa depressão que nós nos encontramos, nem Deus poderia transformar a nossa família ou melhorar o nosso casamento. Se ele age assim, como é que eu posso vencê-lo? Como é que eu posso resistir ao seu poder? Apocalipse 12 nos conta. Olha aí no versículo 11. Como é que os santos venceram aqui em Apocalipse? Primeiro, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo é a base de toda a vitória conquistada pelo povo de Deus. Como é que eu recebo essa marca sobre mim? Como é que eu sou lavado pelo sangue de Jesus? Crendo em Cristo como meu Senhor e Salvador, como meu representante diante de Deus. É porque nós temos o sangue de Cristo sobre nós que as acusações de Satanás não adiantam de mais nada. Ele não pode mais nos acusar, porque o nosso pecado já foi pago por Cristo Jesus. Em segundo lugar, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Isso tem a ver com o nosso estilo de vida, de fidelidade a Cristo, mesmo diante da perseguição, mesmo diante do sofrimento. E é por isso que João vai explicando que mesmo diante da morte, eles não amaram a própria vida. Eles se recusaram a viver para si mesmos e a se comportar de uma forma que evitasse a perseguição. Nós já enfatizamos aqui ao longo desse culto que estamos nos preparando para um novo ano. E dado o que nós passamos nesses últimos 2 anos, meus irmãos, muitos de nós estamos temerosos, realmente ansiosos com o que pode acontecer. Está vindo o ano de eleição, uma nova variante, muita incerteza ainda paira no ar. Há muitos momentos em que nós desanimamos, momentos em que parece que o mal vai ser vencedor.
Olhe para Apocalipse 12 e lembre-se de que Satanás, embora tenha um poder limitado, vai usar tudo o que puder para destruir a igreja de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos ter em mente, o conflito real que está por detrás de tudo isso que nós passamos, de tudo isso que está acontecendo. Lembrarmos das palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Paulo estava preso em Roma por ordem do imperador, havia a possibilidade dele ser executado a qualquer momento, e ele escreve o seguinte: a nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra o imperador, contra os soldados, os juízes, os governadores, não é contra o presidente, não é contra aquele seu parente que não tem a mesma ideia política que você, mas sim contra principados e potestades, contra os poderes espirituais desse mundo tenebroso. Em Apocalipse 12, nós somos desafiados a nos lembrarmos de que mesmo em meio ao mal, mesmo em meio aos períodos difíceis, a igreja de Cristo é preservada e cuidada pelo próprio Deus. Por isso, coloque todas as suas ansiedades diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Diante de um novo ano que nos espera nessa próxima semana, à luz de tudo que nós vimos, nós somos chamados a permanecermos firmes, lembrando de que o alvo principal é não esfriarmos em nossa própria fé, não esfriarmos em nosso amor, não perdermos a esperança, mas ficarmos firmes no Evangelho, sabendo que a vitória já está certa, ainda que os poderes desse mundo se levantem contra nós. Que o Natal, meus irmãos, sempre nos lembre disso. Amém? Deus nos abençoe.